Leopardos e hienas são predadores perigosos da savana da Tanzânia, mas aparecem de maneiras completamente diferentes. As hienas costumam deixar rastros bem visíveis, enquanto os leopardos praticamente desaparecem entre a grama seca, os arbustos espinhosos e as sombras. Na noite anterior, alguns membros da tribo haviam encontrado pegadas de leopardo perto de uma área de vegetação baixa, não muito distante do acampamento. Por isso, quando as primeiras luzes se espalharam pela savana, peguei o meu arco, verifiquei as flechas e parti com os caçadores a desabo. Desde o momento em que deixamos o acampamento, senti que aquela não seria uma jornada comum. O grupo avançou silenciosamente pela terra seca. Enquanto rajadas constantes de vento agitavam a vegetação ao nosso redor. Ninguém falava alto. Os caçadores que seguiam à frente examinavam o chão, os galhos deslocados e os trechos de grama amassada, enquanto eu caminhava atrás, atento ao menor movimento entre os arbustos. Quando nos aproximamos de uma área de capim alto, o caçador que liderava o grupo levantou repentinamente a mão e sinalizou para que todos parassem. Um trecho da vegetação à nossa frente havia-se movido na direção contrária ao vento. Todos se espalharam imediatamente, mantiveram uma distância segura e prepararam seus arcos. Poucos segundos depois, o dorso dourado e malhado do leopardo apareceu brevemente sob a luz do sol antes de desaparecer entre os arbustos. Olhei para os caçadores a desabo ao meu lado e percebi que eles permaneciam completamente concentrados. Observavam cada pequeno movimento do leopardo e se coordenavam por meio de sinais conhecidos, sem precisar dizer uma única palavra. Ninguém correu atrás dele, pois o animal poderia mudar silenciosamente de posição e continuar nos observando de algum esconderijo. Depois de um longo momento de tensão, o encontro finalmente terminou em segurança. Foi a primeira vez que compreendi de verdade como a natureza podia ficar completamente silenciosa em um momento como aquele, enquanto continuávamos seguindo pela borda dos arbustos espinhosos, o grupo encontrou de repente uma sequência de pegadas recentes de hiena marcadas no solo seco, levando até uma área de capim baixo. Os caçadores diminuíram imediatamente o ritmo, dividiram a atenção entre os dois lados e mantiveram os arcos preparados. As hienas possuem um olfato aguçado, grande resistência e conseguem mudar rapidamente de direção ao perceber qualquer ameaça, por isso ninguém avançou de forma imprudente. Poucos minutos depois, o animal saiu repentinamente de seu esconderijo e correu pelo terreno aberto. O grupo reagiu no mesmo instante. Alguns caçadores se moveram para os lados para limitar suas rotas de fuga, enquanto os demais continuaram seguindo a uma distância segura. Não houve gritos nem confusão, apenas sinais firmes com as mãos e passos constantes, Wild.
mostrando a calma, a paciência e a perfeita coordenação dos caçadores a desabo. Se o encontro com o leopardo e a perseguição à hiena fizeram você se sentir como se estivesse caminhando conosco pela savana da Tanzânia, não se esqueça de deixar o seu gostei. Quando retornamos ao acampamento, a tensão da jornada foi pouco a pouco substituída pelo ritmo familiar da vida cotidiana. Todos estenderam folhas grandes sobre o chão, reacenderam o fogo e começaram a preparar juntos a comida. Aqueles que participaram da jornada falaram sobre o momento em que o leopardo apareceu entre o capim alto, a rapidez com que desapareceu e o instante em que a hiena saiu repentinamente dos arbustos. Cada pessoa se lembrava de um detalhe diferente, mas todos entendiam que a serenidade e o trabalho em equipa haviam ajudado o grupo a retornar. Em segurança. Enquanto comíamos, ouvia as histórias que continuavam enquanto pelo acampamento. Para o povo Adzab, cada jornada pela natureza não serve apenas para encontrar alimento, mas também para aprender mais sobre o comportamento dos leopardos, os deslocamentos das hienas e as pequenas mudanças que acontecem na savana. A comida foi dividida em várias porções e passada ao redor do círculo para que todos pudessem compartilhar. Ninguém guardou a melhor parte para si, pois os resultados de cada jornada sempre pertencem a toda a comunidade. Obrigado por nos acompanhar na aventura de hoje. Não se esqueça de deixar um comentário e seguir o canal para continuar descobrindo o cotidiano, as tradições de caça e o forte espírito de união do povo Adzab nas terras selvagens da Tanzânia. Nas savanas do norte da Tanzânia, abater uma presa nunca significa vencer. Enquanto os Ades a seguem os rastros e se preparam para levá-la ao acampamento, leões famintos podem se aproximar silenciosamente. Há milhares de anos, essa tribo entra na natureza apenas com arcos, flechas, experiência e capacidade de interpretar cada sinal do terreno. Ao redor do lago Iasi, onde o ser humano pode virar presa, cada caçada é uma corrida pelo alimento antes dos predadores da África. Ao longo de gerações, os Ades aprenderam a interpretar os sinais da terra e do céu. Abutres voando em círculos baixos podem indicar um animal morto por perto, enquanto pegadas recentes revelam que um leão passou. Os caçadores observam o vento, a distância e as rotas de fuga. Sabem que chegar tarde significa perder a comida, mas avançar cedo demais também coloca o grupo em perigo. O essencial é reconhecer quando agir ou esperar. Antes de cada expedição, os caçadores se reúnem ao redor do fogo para verificar os arcos, endireitar as hastes e escolher as flechas. Algumas pontas recebem veneno extraído de plantas locais, capaz de enfraquecer animais grandes. Os mais velhos ensinam os jovens a examinar pegadas, identificar galhos quebrados e distinguir o caminho de cada espécie. Esse conhecimento é transmitido por relatos e experiências. Following them.
Ao nascer do sol, o grupo deixa o acampamento em silêncio e avança contra o vento. Em algumas expedições, os Adza encontram leões ao redor de uma presa recém-abatida. Mantêm distância, observam cada animal e esperam o momento certo. A tensão aumenta quando os dois lados percebem a presença do outro. Um passo em falso ou ruído inesperado pode provocar um ataque. Os caçadores permanecem juntos, mantêm uma rota de retirada e se coordenam com sinais rápidos. Não enfrentam os leões diretamente, mas exercem pressão à distância, obrigando-os a escolher entre manter a carne ou evitar o risco. Graças à paciência e à coordenação, às vezes os Adza fazem os leões recuarem e recuperam a carne restante. Mesmo assim, continuam atentos, pois os felinos podem observá-los dos arbustos. Alguns vigiam enquanto outros recolhem tudo o que pode ser aproveitado antes de partir. Esse sucesso não apenas garante alimento, mas mostra como experiência coragem e espírito comunitário ajudam a sobreviver na natureza. Porém, os leões não são o único desafio. Outra fonte de alimento dos Adza são os javalis africanos, animais fortes, rápidos e perigosos quando encurralados. Para encontrá-los, os caçadores procuram terra recém-revirada e arbustos marcados pelo atrito dos corpos. Esses sinais ajudam a determinar a direção seguida e quando passaram. Os javalis africanos costumam se esconder na vegetação densa, onde a visibilidade é limitada. Por isso, o grupo avança devagar, preparado caso o animal saia correndo de repente. Depois de localizar o esconderijo, os caçadores se coordenam para fazer o animal sair em direção a uma área aberta, onde usam os arcos. Uma flecha deixar a corda não significa que a caçada terminou, pois o javali ainda pode percorrer uma longa distância antes do veneno agir. O grupo o segue com paciência, observando as pegadas. Evitam chegar perto, porque suas presas afiadas e uma investida repentina podem causar ferimentos. A perseguição termina quando confirmam que a área está segura. Está segura. Quando a presa chega ao acampamento, todos acendem o fogo e preparam a comida. Grandes pedaços de carne são colocados sobre as brasas e a parte queimada é raspada para preservar o interior macio e a gordura energética. Esse método combina com uma vida de deslocamentos constantes, pois exige poucos utensílios. A carne também é dividida entre idosos, crianças e aqueles que não participaram. Essa forma de compartilhar mantém a comunidade unida. Quando a noite chega, o fogo do acampamento começa a se apagar e a savana recupera o silêncio. Mas, para os Adza, é apenas uma breve pausa antes que um novo dia traga outras expedições e desafios. Se quiser descobrir como as tribos sobrevivem na natureza selvagem, deixe um comentário e acompanhe as próximas histórias.
Nas planícies do Serengeti, não é o rugido de um leão nem a silhueta do leopardo que faz os caçadores a desapararem. O que faz todo o grupo ficar imóvel é uma única pegada recente marcada na terra vermelha. Eles observam os arredores em silêncio e discutem o que encontraram. Para os Adzab, a vida não oferece estoques de comida nem garantias para o amanhã. Cada amanhecer traz um novo desafio, onde as habilidades de sobrevivência determinam se a comunidade terá uma refeição ou continuará enfrentando a fome. É um modo de vida preservado por seus ancestrais durante milhares de anos nas terras selvagens da África. À medida que a luz se espalha pela savana, os homens já estão longe do acampamento há bastante tempo. Em suas mãos estão arcos e flechas cuidadosamente produzidos para diferentes finalidades. Eles não caminham com pressa. Avançam devagar enquanto observam constantemente o solo. Com apenas um olhar, um caçador Adzab consegue estimar há quanto tempo o animal passou por ali. Estava se movendo rápido ou devagar e até mesmo se outro predador o estava seguindo. Essas habilidades de rastreamento permitiram que sobrevivessem em um ambiente onde um único erro pode custar a vida. De repente, uma matilha de hienas aparece à distância. Os animais avançam lentamente, mantendo os olhos fixos nos caçadores. O grupo continua observando enquanto se aproxima com cautela. Ninguém levanta uma arma para ameaçar e ninguém demonstra medo. Durante vários minutos, os dois lados estudam em silêncio. Por fim, ao perceberem que os humanos não mostram qualquer sinal de fraqueza, as hienas se afastam e desaparecem entre os arbustos. O encontro termina sem que uma única flecha seja disparada, mas serve como lembrete que o perigo está sempre presente na savana, mesmo quando tudo parece tranquilo. Pouco tempo depois, as pegadas de um grupo de antílopes conduzem os caçadores até uma ampla área de pastagem. Os animais continuam se alimentando sem perceber que estão sendo observados. Quando a distância se torna ideal, a corda do arco é puxada. A flecha corta o ar e atinge um dos antílopes com precisão. O rebanho foge imediatamente, mas os Adzab não correm atrás dele. Confiando na eficácia de suas flechas tradicionais, eles aguardam com calma. Não demora muito para que a caçada termine.
Os caçadores comemoram o sucesso ao saber que garantiram alimento suficiente para toda a comunidade. A presa é levada rapidamente de volta ao acampamento. Com ferramentas simples, os adultos processam a carne e a dividem em várias porções. Enquanto isso, outros preparam o fogo. Logo, o aroma da carne assada espalha pelo acampamento. As famílias se reúnem ao redor das chamas, enquanto os caçadores contam os acontecimentos do dia. Entre os Adzab, ninguém guarda a melhor parte para si. A comida pertence à comunidade inteira e não a uma única pessoa. Cada refeição não apenas combate a fome, mas também reforça a ideia de que a união vale mais do que a força individual. Enquanto os homens seguem os rastros dos animais, as mulheres realizam silenciosamente suas próprias tarefas. Elas cuidam dos filhos e retiram raízes comestíveis do solo seco. Talvez não seja um grande banquete, mas é suficiente para alimentar a comunidade. Os Adzab nunca retiram mais do que realmente precisam. Eles sabem que tudo que a natureza oferece possui limites. Se levarem tudo hoje, talvez não reste nada amanhã. Esse respeito pela terra permitiu que vivessem em harmonia com o ambiente por inúmeras gerações. Para os Adzab, cada caçada oferece muito mais do que alimento. Ela também traz conhecimentos valiosos para sobreviver em um mundo natural desafiador. Eles não tentam conquistar a terra, mas aprender a viver ao lado dela. Talvez a razão pela qual essa tribo tenha sobrevivido por tantos milhares de anos não seja porque é mais forte que os predadores ao seu redor, mas porque entende que a verdadeira sobrevivência depende do respeito às leis da natureza. Mesmo no mundo moderno de hoje, essa simples lição continua tão importante quanto sempre foi. Quando o dia estava apenas começando, os Adzab já se preparavam para mais uma jornada na savana da Tanzânia. O ar da manhã era mais frio do que muitos imaginam e uma fina névoa ainda cobriu o pequeno acampamento. Cada pessoa carregava seu arco e flechas antes de partir com o grupo. Ninguém sabia quanto tempo a caminhada duraria nem quão longe precisariam ir para encontrar alimento. Nesta vasta terra, cada caçada começa com paciência e conhecimentos transmitidos por muitas gerações. O grupo seguiu até um lago, onde parou para beber água antes de continuar o caminho. O som do vento misturado aos passos sobre a terra avermelhada criava o cenário habitual da manhã.
Para os Adzab, interpretar rastros de animais é uma habilidade fundamental. Apenas observando a terra remexida, marcas de cacho na areia ou um galho recém-quebrado, eles conseguem identificar qual animal passou por ali com recente vestígio. Depois de quase uma hora seguindo pegadas, o grupo encontrou rastros frescos de um javali perto de uma área com barro seco e arbustos densos. A partir desse momento, as conversas praticamente cessaram e os membros passaram a se comunicar apenas por sinais com as mãos para evitar ruídos. As pegadas mostravam que o animal havia atravessado diferentes terrenos durante a noite, prolongando a busca mais do que o esperado. Mesmo assim, ninguém demonstrava pressa. Para os Adzab, a persistência sempre vale mais do que a velocidade. Enquanto continuavam atravessando a savana, os caçadores também encontraram vários animais pequenos escondidos entre fendas de rochas e arbustos baixos. Alguns aproveitaram rapidamente a oportunidade para conseguir alimento extra para a tribo. Viagens como essa raramente têm apenas um objetivo. A natureza sempre oferece oportunidades inesperadas e os Adzab aprenderam há muito tempo a aproveitar todos os recursos que essa terra proporciona. À medida que o sol subia, a temperatura aumentava rapidamente sobre os campos de capim seco. Ainda assim, o grupo continuou avançando em ritmo constante. Depois de muitas horas de caminhada, finalmente chegou à área onde o javali havia estado pouco tempo antes. Todos mantiveram uma distância segura, observaram cuidadosamente cada movimento e coordenaram suas ações seguindo métodos tradicionais de caça. Na vasta savana, experiência e cooperação sempre desempenham um papel essencial. Quando a jornada terminou, o grupo retornou ao pequeno acampamento nas planícies da Tanzânia. Cada pessoa assumiu rapidamente uma tarefa diferente para facilitar a preparação da refeição. Ao lado da área da fogueira, os alimentos foram cuidadosamente limpos antes de serem preparados. Alguns utilizavam galhos longos para manter a comida próxima a uma fonte de calor constante, enquanto outros organizavam os recursos restantes. Quando o fogo passou a queimar de forma mais estável, um aroma agradável começou a se espalhar por todo o acampamento. Todos continuaram suas tarefas com paciência e sem pressa. Para os Adzab, preparar a comida é tão importante quanto encontrá-la. Depois de muitas horas atravessando terras áridas, uma refeição preparada com cuidado sempre tem um significado especial. Não serve apenas para recuperar energias, mas também para compartilhar juntos os resultados do dia. Quando tudo finalmente ficou pronto, os membros da tribo começaram a se reunir na área comum. Sentados lado a lado sobre a terra avermelhada da savana, compartilharam a refeição.
Depois de um longo dia sob o calor intenso, descansar ao redor da fogueira com pessoas conhecidas trazia uma sensação especial de conforto. O vento passando pelos campos de capim seco e o suave crepitar das chamas criavam uma atmosfera tranquila e familiar. Quando a noite caiu, observei a comida que estava ao lado da fogueira e senti gratidão pela terra que sustenta a tribo há muitas gerações. Das pegadas do javali na araia seca aos pequenos animais escondidos entre os arbustos, tudo contribui para a vida dos Adzab. Para eles, a comida não apenas mantém a sobrevivência, mas também representa a sua ligação com a natureza. Se você achou esta jornada interessante, conte qual país está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. O amanhecer surge gradualmente sobre a savana e a vasta floresta aberta. A luz inicial se espalha sobre árvores baixas e áreas de pasto ainda cobertas de orvalho. No acampamento, o grupo tribal começa a se preparar para uma nova expedição de caça. Eles verificam arcos, flechas, amarras e ferramentas essenciais antes de partir. Na floresta aberta, os macacos começam a se mover entre as copas das árvores em busca de alimento. No sol, os tatos-bola deixam suas tocas e começam a procurar alimento em áreas de solo macio. O ambiente natural torna-se mais ativo com o início de um novo dia. Após concluir os preparativos, o grupo tribal deixa o acampamento e segue em direção à área de caça. O grupo tribal avança mais profundamente pela floresta aberta com árvores baixas dispersas e espaços intercalados. Eles se movem lentamente enquanto observam os macacos à distância. Os macacos mudam constantemente entre árvores e áreas abertas da floresta para encontrar alimento. Alguns indivíduos competem por recursos, causando pequenas perturbações no grupo. Eles reagem rapidamente a qualquer movimento vindo do solo. Às vezes, os macacos param em galhos baixos para observar o ambiente ao redor. Enquanto isso, o grupo tribal mantém formação e se aproxima de várias direções, usando o terreno como cobertura. Cada movimento na floresta é cuidadosamente observado. O grupo de macacos continua se movendo rapidamente pela floresta aberta com copas baixas entrelaçadas. Eles mudam de posição constantemente para evitar perigo e procurar áreas mais seguras. Alguns indivíduos se afastam ao detectar movimento vindo de baixo. Surge uma pequena confusão quando o grupo reage à aproximação dos caçadores. O grupo tribal aproveita rapidamente a oportunidade e utiliza arcos quando a distância é suficiente. Os macacos fogem imediatamente através das árvores e das áreas abertas da floresta. Uma perseguição curta, mas intensa, acontece em um espaço fechado onde a luz do sol é bloqueada pela vegetação densa. Após pouco tempo, o macaco é contido e a caça termina.
O grupo tribal seguiu em direção a uma área de terreno baixo e vegetação esparsa. O porco formigueiro deslocava-se pela superfície em busca de insetos para se alimentar. Ele mudava constantemente de posição entre áreas de solo macio e ocasionalmente parava para farejar os arredores. Os caçadores tribais seguiram pacientemente seus rastros e reduziram gradualmente a distância. Quando chegaram perto o suficiente, começaram a se preparar para a caça. O porco formigueiro percebeu rapidamente o perigo e mudou de direção através de uma área aberta. Os caçadores mantiveram uma distância segura e aguardaram a oportunidade adequada. Quando o animal apareceu em um local com menos obstáculos, arcos e flechas foram utilizados. A perseguição foi curta antes de o porco formigueiro ser finalmente capturado. Após o término da caça, o grupo tribal reuniu os animais capturados. O macaco e o porco formigueiro foram amarrados firmemente para facilitar o transporte. Todos iniciaram o retorno atravessando áreas de floresta aberta e amplas pradarias. Durante toda a viagem, mantiveram uma formação estável e se revezaram para carregar a caça. Alguns caminhavam à frente observando o caminho, enquanto outros auxiliavam no transporte. A jornada continuou por diferentes áreas até que o grupo finalmente avistou seu local de habitação habitual. Ao retornar, todos se reuniram rapidamente para preparar a refeição. O grupo tribal retorna ao acampamento após a caça. Lenha seca é recolhida e uma fogueira é rapidamente acesa no espaço aberto. A carne do macaco e do tatu-bola é processada e colocada em grandes panelas para cozinhar. Alguns membros mantêm o fogo e supervisionam o cozimento. A água nas panelas começa a ferver e o cheiro da comida se espalha pela área. Todos colaboram na preparação e no cozimento. Quando a comida fica pronta, a tribo se reúne ao redor da fogueira para comer e descansar após um longo dia na floresta e na savana. Os macacos restantes continuam se movendo pela floresta aberta em busca de alimento. Outros animais mantêm seus ritmos naturais na savana. As atividades de sobrevivência na floresta e na planície continuam sem interrupção, formando um ciclo natural contínuo. O que aconteceria se uma manhã começasse sem despertador?
sem eletricidade, sem sinal de celular e sem qualquer compromisso. Apenas pés descalços tocando o chão e a respiração seguindo o ritmo da savana da Tanzânia. O povo Wadzab vive assim há dezenas de milhares de anos. Talvez o mais surpreendente não seja o que lhes falta, mas tudo aquilo que nós acreditamos ser indispensável. Os Wadzab acordam quando a primeira luz do dia é suficiente para enxergar a ponta de uma flecha. Ninguém vai trabalhar nem à escola. Ao amanhecer, os adultos pegam seus arcos em silêncio, enquanto as crianças carregam algo diferente. Curiosidade. Aqui, ninguém pergunta o que vai comer. Eles comem apenas o que conseguem caçar naquele dia. Os Wadzab não armazenam alimentos porque, em uma comunidade pequena, acumular pode gerar competição, e a competição enfraquece a sobrevivência do grupo. Para eles, a natureza é a única geladeira que precisam. Não há poços nem água encanada. Eles encontram água em fendas das rochas, raízes de árvores ou pegadas de elefantes que ainda guardam água da chuva. Nesse ambiente severo, a água não é um conforto. É vida. Enquanto a savana ainda permanece em silêncio, o grupo segue por uma trilha estreita à beira do rio. Ninguém diz uma palavra, mas todos diminuem o passo. O ambiente muda de repente. Um caçador Wadzab levanta a mão e o grupo inteiro para imediatamente. Não há nenhum sinal evidente, apenas a experiência acumulada ao longo de gerações. Perto da margem, um crocodilo permanece imóvel. Um dos caçadores ergue lentamente o arco. No instante em que o crocodilo se move, a flecha é disparada. O animal se debate violentamente antes de perder as forças. O grupo rapidamente o arrasta para a margem. Não há gritos de comemoração nem celebração. Para os Wadzab, isso não é uma vitória. É simplesmente alimento para toda a comunidade. O grupo segue mais fundo pela floresta. Os caçadores Wadzab liem o chão como se fosse um livro antigo. Pegadas recentes, marcas de garras nos troncos e o cheiro forte entre os arbustos apontam todos para a mesma direção. Um leopardo ainda está muito perto. Ninguém fala. Os homens esticam lentamente os arcos sem tirar os olhos da clareira à frente. Em um instante, uma flecha corta o ar. O leopardo cai imediatamente. Não há aplauso nem comemoração. Para os Wadzab, isso não representa uma vitória, mas o alimento de toda a comunidade. Um caçador não é um herói. É apenas aquele que traz comida para todos naquele dia. Não existem escolas nem livros didáticos. Ainda assim, as crianças Wadzab conseguem reconhecer dezenas de espécies de aves. Sabem quais colmeias têm mel,
quais devem evitar e quais pegadas levam ao alimento ou indicam perigo. Aprendem a caçar pequenos animais, subir em árvores para cortar mel silvestre e aceitar as ferroadas das abelhas como parte do crescimento. Os adultos não as impedem. Apenas observam de longe e interferem quando realmente é necessário. Aqui, aprender nunca esteve separado da vida, e cada experiência ajuda uma criança a se tornar mais independente. Assim que a caça termina, a carne é dividida ali mesmo. Ninguém pega mais do que os outros, nem guarda uma parte só para si. Na sociedade de Zab, saber caçar não traz poder nem prestígio. Serve apenas para garantir que todos tenham algo para comer naquele dia. Embora não tenham médicos na medicina moderna, os Adzab raramente sofrem de obesidade, diabetes ou doenças cardíacas. Caminham muitos quilômetros todos os dias, comem conforme estações e descansam quando o sol se põe. É verdade que ainda enfrentam ferimentos, infecções e desastres naturais, mas, em troca, preservam algo que o mundo moderno está perdendo aos poucos: uma profunda conexão com a comunidade e com a natureza. Quando o sol desaparece no horizonte, todos se reúnem ao redor da fogueira. Não há celulares nem telas, apenas o som do vento, da lenha estalando e mais um dia chegando ao fim. Talvez a verdadeira civilização não seja medida apenas pelo que o ser humano é capaz de construir, mas pela capacidade de reconhecer quando aquilo que já possui é suficiente. Um amigo me contou certa vez que, na África, existe uma tribo que quase não possui bens materiais, mas vive sempre em tranquilidade. Isso despertou minha curiosidade. Não vim apenas para visitá-los por algumas horas, mas para passar vários dias com eles e entender como realmente é a sua vida. Então percebi que a resposta não estava em um momento extraordinário, mas nas pequenas coisas que se repetem todos os dias. Na primeira manhã, quando o amanhecer iluminava a borda da floresta, acompanhei os homens Ads ao deixarem o acampamento. Eles carregavam apenas seus arcos, algumas flechas e a experiência acumulada por gerações. O caçador mais velho observava constantemente o chão, interpretando sinais que eu era incapaz de perceber. Apenas por pegadas discretas ou pela grama amassada, ele já sabia a direção seguida pelo animal. Antes de entrar na floresta, o grupo cobriu cuidadosamente as pontas das flechas com uma mistura de resina vegetal e ervas.
A caminhada logo trouxe a primeira situação inesperada. O guia fez sinal para pararmos ao encontrar uma gazela recém-abatida por um leopardo. Ninguém demonstrou surpresa nem se apressou. Para os Hadza, qualquer fonte de alimento faz parte do ciclo natural e apenas o que a natureza deixa deve ser aproveitado. Depois disso, o grupo continuou avançando pela floresta, pois a caçada ainda não havia terminado. Cerca de 1 hora depois, um dos caçadores parou diante do tronco oco de uma árvore ao encontrar uma colmeia. Para os Hadza, o mel é um alimento muito valioso por fornecer muita energia. Depois de recolhê-lo, todos voltaram ao acampamento. As crianças correram para recebê-los, enquanto as mulheres começaram a preparar o fogo. A carne obtida e o mel foram divididos entre todos. Para eles, a comida sempre pertence a toda a comunidade. Sentada ao redor da fogueira, percebi que o mais marcante não era a habilidade para caçar, mas a forma como compartilhavam cada conquista. Fosse a carne ou o mel, tudo era colocado no centro para que todos participassem. Ninguém tentava ficar com uma porção maior do que os outros. A sobrevivência nunca foi a história de uma única pessoa, mas de toda a comunidade. É exatamente isso que torna seu modo de vida tão diferente daquele que eu conhecia. Nos dias seguintes, compreendi melhor a maneira como os Hadza caçam. Eles caminham em silêncio e deixam que a natureza indique o caminho, em vez de escolher previamente a presa. Ao chegar a uma área rochosa, um dos caçadores encontrou sinais de um gato do mato escondido entre as pedras. O grupo se espalhou, esperou pacientemente a distância ideal e disparou uma flecha certeira. A caçada terminou rapidamente, sem gritos de comemoração, apenas com uma calma que já faz parte da vida deles. Em outra ocasião, o gato do mato foi levado inteiro para o acampamento. Todos logo se reuniram ao redor da fogueira, as mulheres preparavam a comida, as crianças observavam e os homens começavam a preparar a presa. Ninguém se preocupava com quem havia acertado o disparo ou merecia uma porção maior. Assim que o animal chegava ao acampamento, tornava-se um bem coletivo e era dividido naturalmente, como acontece há gerações. Quanto mais eu observava, mais entendia que compartilhar havia se tornado um hábito. As crianças crescem vendo que a comida sempre é dividida igualmente, enquanto os adultos não medem seu valor pelos bens ou pelas presas que possuem. O importante é a contribuição de cada um para a comunidade.
Hoje um caça, amanhã será outro, mas no fim todos se sentam juntos para compartilhar a mesma refeição. Essa confiança mútua cria uma verdadeira sensação de segurança. Ao deixar a tribo Hadza, não me atrevo a dizer que eles sejam mais felizes do que qualquer outra pessoa. Mas uma coisa é evidente, eles não precisam de muito para se sentirem plenamente satisfeitos. Talvez o que esgote tantas pessoas não seja a falta de coisas, mas a tentativa de guardar coisas demais ao mesmo tempo. Se você quiser conhecer mais histórias sobre a vida, a caça e a cultura da tribo Hadza, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas jornadas. De manhã, no norte da Tanzânia, o dia começa com um céu de um azul profundo que estende até o horizonte. Não há nuvens brancas flutuando lentamente, nem o burburinho típico de um novo amanhecer. Para os Hadza, este é um dia completamente comum, como tantos outros viveram ao longo de milhares de anos. Ainda assim, cada caçada representa uma nova jornada, pois, nesta terra selvagem, ninguém pode prever o que o espera mais adiante. A caçada começa sem qualquer sinal de comando. Não há um líder nem longas discussões sobre um plano. Cada membro parece conhecer perfeitamente o seu papel, graças aos conhecimentos transmitidos de geração em geração. Levam consigo arcos de madeira, flechas cuidadosamente preparadas e uma pequena faca presa à cintura. Cada passo é lento, firme e tão leve quase mistura com a respiração da floresta. Para os Hadza, caçar nunca foi uma competição de força, mas sim a combinação de paciência, capacidade de observação e uma profunda compreensão da natureza. Eles param repetidamente para escutar sons tão discretos que a maioria das pessoas dificilmente conseguiria percebê-los. Uma pegada ainda fresca no chão, um fio de erva que acabou de se mover ou uma simples mudança na direção do vento podem revelar a presença da presa. Todos os sentidos permanecem em alerta. Nesta floresta, uma única decisão precipitada pode ter consequências muito graves. De repente, um crocodilo surge perto da área por onde se deslocam. A curta distância faz com que a atmosfera se torne imediatamente tensa. No entanto, ninguém demonstra pânico. Os caçadores limitam-se a observar em silêncio e mudam rapidamente de direção. Eles sabem que a verdadeira coragem não consiste em enfrentar todos os perigos, mas em reconhecer o momento certo para avançar e o momento certo para recuar. Para eles, regressar em segurança é sempre mais importante do que perseguir uma presa.
Depois de deixarem para trás a zona de perigo, a caçada continua com o verdadeiro objetivo: um aardvark, um animal discreto, raro e conhecido por ser extremamente difícil de encontrar. Descobrir os seus rastros já é um grande desafio. Aproximar-se o suficiente para acertar com uma flecha é ainda mais difícil. O caçador ergue calmamente o arco, estica a corda e solta-a. A flecha par com firmeza e precisão, encerrando a caçada num único instante. Eles examinam o animal, recuperam a flecha e seguem o seu caminho em silêncio. Não há gritos de sobressalto nem qualquer sinal de arrogância. Nos seus rostos vê-se apenas sanidade e gratidão por a natureza lhes ter concedido mais uma refeição para todo o grupo. Ao regressar ao acampamento, a carne é assada imediatamente sobre uma pequena fogueira alimentada com erva seca e lenha recolhida na floresta. Ninguém guarda para si a melhor parte, nem acredita merecer mais do que os outros. Toda a carne é repartida de forma justa para que todos possam comer. Esta é uma regra que existe há muito tempo na comunidade Hadza, onde a sobrevivência de cada indivíduo está intimamente ligada à sobrevivência do grupo. Este modo de vida reflete uma filosofia extraordinariamente simples, mas profundamente significativa. Os Hadza quase não acumulam bens nem armazenam recursos pensando em estações futuras. Retiram da natureza apenas o suficiente para sustentar a vida e acreditam que é o equilíbrio que permite à humanidade perdurar. Na sua comunidade, a verdadeira riqueza não é medida pela quantidade de bens materiais, mas pela capacidade de partilhar e pela união entre todos. Cada pessoa compreende que apenas uma comunidade forte permite que cada indivíduo continue a viver e a prosperar. Talvez seja precisamente por isso que a caçada de hoje não seja a história de uma grande vitória, nem de uma aventura repleta de emoção. É simplesmente mais um dia comum na vida dos Hadza, mas um dia que encerra lições profundas sobre humildade, gratidão e espírito de partilha. Num mundo moderno que constantemente incentiva as pessoas a querer mais depressa e em maior escala, o modo de vida dos Hadza recorda-nos que por vezes, a felicidade não está em possuir cada vez mais, mas em saber que é suficiente e em estar disposto a partilhar aquilo que temos para que todos possam continuar a existir.